Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se liga na história! Imagine que você está lendo um livro de história que começa com uma lenda épica. Um herói que, diante de uma inundação catastrófica, consegue domar rios furiosos, trabalhando incansavelmente por 13 anos sem sequer entrar em casa. Como recompensa, ele funda a primeira dinastia de um império. Essa é a história de Yu, o Grande, e da dinastia Xia. Por milênios, foi assim que a China contou sua própria origem, uma narrativa fundamental que moldou a identidade do país. Mas, e se essa história for só uma lenda? Ou, e se for real? O problema é que, ao contrário da dinastia seguinte, a Shang, que deixou milhares de ossos com inscrições, a Xia não nos legou nenhuma palavra escrita. Apenas silêncio. E é esse silêncio que alimenta um dos maiores e mais politizados debates da arqueologia mundial. A dinastia Xia realmente existiu ou é uma invenção posterior para justificar o poder imperial? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa disputa fascinante. Tudo começa com uma história que todo chinês conhece, um mito fundador que moldou a própria ideia de civilização e governança na China. Há mais de 4.000 anos, uma grande inundação assolava a terra, um dilúvio que parecia interminável e ameaçava destruir tudo. O imperador Shun, desesperado, encarregou Yu, filho de um engenheiro que falhou em sua própria tentativa de conter as águas, de resolver a crise. Diferente do pai, que tentou uma abordagem de força bruta, bloqueando o rio com diques que sempre cediam, Yu adotou uma estratégia de harmonia com a natureza. Ele dragou leitos de rios, aprofundou-os e abriu novos canais, guiando a água em seu curso natural até o mar. Diz a lenda que ele trabalhou incansavelmente por 13 anos e passou 3 vezes pela porta de casa sem nunca entrar, para não desviar o fardo do dever. Este sacrifício pessoal se tornou um símbolo do líder ideal. Por seu sucesso e sua dedicação inabalável, Yu não apenas salvou o povo, mas também provou seu mérito para governar. Ele recebeu o trono do próprio imperador Shun, que abdicou em seu favor, e fundou a dinastia Xia, a primeira da história chinesa. A história foi registrada séculos depois por Sima Qian, o grande historiador da dinastia Han, em suas Memórias Históricas, ou Shiji. Mas aqui começa o problema para os historiadores modernos. Sima Qian viveu mais de 1.500 anos depois dos eventos que descrevia. Ele se baseou em textos e tradições orais muito mais antigas, mas que não sobreviveram até nós. Para muitos estudiosos, a ausência de fontes contemporâneas significava que a história de Yu e da dinastia Xia não era prova de nada, apenas um belo mito. Para entender o ceticismo, aqui vale uma comparação importante. A dinastia seguinte, a Shang, que teria governado após a Xia, também era considerada semilendária até o final do século XIX. Foi quando, em 1899, um estudioso chamado Wang Yirong, doente de malária, foi a uma farmácia comprar um remédio tradicional. Ele reparou em uns ossos de dragão que iam ser moídos para o preparo. Havia símbolos estranhos gravados neles. Como um especialista em inscrições antigas, ele imediatamente percebeu que aquilo era uma forma arcaica de escrita chinesa. A descoberta o levou a investigar a origem dos ossos, que tinham sido desenterrados por camponeses em Anyang, na província de Henan. As escavações oficiais começaram em 1928 e o que encontraram foi espetacular. Uma cidade inteira, Yinshu, a última capital dos Shang. Palácios, tumbas reais repletas de tesouros, carros de guerra e, principalmente, mais de 20.000 fragmentos de ossos oraculares com inscrições. Esses ossos, usados em rituais de adivinhação, eram um arquivo real. As inscrições continham perguntas feitas aos deuses e aos ancestrais sobre colheitas, guerras e nascimentos, e, crucialmente, registravam a genealogia completa dos reis Shang.
Quando os estudiosos compararam essa lista com a que Sima Qian havia escrito mais de 1000 anos antes, a correspondência foi quase perfeita. A lenda virou história. A dúvida sobre os Shang acabou. Essa descoberta validou não apenas a existência dos Shang, mas também a credibilidade de Sima Qian como historiador. Se ele estava certo sobre os Shang, por que não estaria sobre os Xia? O problema é que, até hoje, nada parecido foi encontrado para a Xia. Nenhuma inscrição contemporânea. Nenhum osso ou vaso de bronze dizendo Rei da Xia, ou mencionando qualquer um dos seus governantes. Esse é o cerne do debate. A ausência de uma prova textual, um smoking gun arqueológico. Mas os arqueólogos não desistiram. A busca pela Xia se tornou um dos projetos centrais da arqueologia chinesa. A partir da década de 1950, escavações em Erlitou, também em Henan, revelaram algo extraordinário. Um sítio gigantesco, com mais de 3 quilômetros quadrados, ocupado entre 1900 e 1500 anos antes de Cristo. A datação por radiocarbono e a localização geográfica batiam perfeitamente com o período e a região onde a lenda situa a dinastia Xia. O que tinha em Erlitou? Palácios com fundações de terra batida, organizados em torno de um pátio central. Um protótipo da arquitetura palaciana chinesa posterior. Oficinas de bronze em larga escala, as mais antigas da Ásia Oriental, produzindo vasos rituais complexos, como o jui, com a técnica sofisticada de moldagem por peças. Tumbas de elite com objetos de jade e turquesa, incluindo um incrível dragão de turquesa, símbolo de poder real. Tudo isso aponta para uma sociedade complexa, urbanizada, hierarquizada, com controle sobre recursos e mão de obra especializada. Para muitos arqueólogos chineses, isso é a prova material da dinastia Xia. Além disso, estudos geológicos sobre a mega inundação de 1920 a.C., na garganta de Jixi, mostraram que um evento cataclísmico real pode estar na origem do mito de Yu, como abordamos em um vídeo anterior. A cronologia se encaixa. A inundação ocorre, e logo depois a cultura de Erlitou floresce, sugerindo que a organização necessária para lidar com o desastre pode ter sido o catalisador para a formação do Estado. A ideia é que a Xia representa a transição das culturas neolíticas tardias, Longshan, para o primeiro Estado centralizado da China. Para eles, negar a Xia é ignorar a montanha de evidências arqueológicas que apontam para uma civilização da Idade do Bronze, exatamente onde ela deveria estar. Do outro lado, especialmente entre acadêmicos ocidentais, há uma resistência ferrenha. O principal argumento, repetido como um mantra, é a ausência de escrita. A dinastia Shang só foi aceita porque os ossos oraculares provaram, com palavras gravadas, que aqueles reis existiram e se chamavam Shang. Erlitou, com toda a sua magnificência, não tem uma única inscrição contemporânea que a identifique. Existem alguns símbolos em cerâmica, mas são muito simples e esparsos para serem considerados um sistema de escrita. Sem um texto, a conexão entre o sítio de Erlitou e a dinastia Xia permanece uma hipótese, não um fato comprovado. Críticos como Sarah Allen, da Universidade de Dartmouth, argumentam que a história da Xia pode ter sido uma invenção política da dinastia Zhou, como mencionado em roteiro anterior. Os Zhou, que conquistaram o Shang por volta de 1046 a.C., precisavam de uma justificativa ideológica para seu governo. Eles criaram a doutrina do Mandato do Céu, a ideia de que o céu concede o direito de governar a um líder justo e o retira de um déspota. Para legitimar seu próprio poder, eles teriam criado a narrativa de que os Shang haviam perdido o mandato do céu para eles, assim como os Xia, supostamente, haviam perdido para os Shang antes. A lenda da Xia seria uma ferramenta de propaganda, um modelo histórico para justificar a troca de poder, não um fato histórico. E mais, Erlitou, por mais impressionante que seja,
pode ser apenas uma cultura regional poderosa, uma entre várias daquele período, e não necessariamente uma dinastia que unificou um grande território. Chamar de dinastia implica um controle político centralizado que é difícil de provar apenas com arqueologia. Sem um nome, sem um registro, como podemos ter certeza de que aquelas pessoas se chamavam Xia? O debate continua, muitas vezes com tons nacionalistas, já que a Xia é fundamental para a narrativa de uma China unificada desde tempos imemoriais. Então a Xia existiu ou não? A resposta mais honesta é: ainda não sabemos com certeza. A arqueologia provou que havia uma sociedade complexa e estatal, no lugar certo e na hora certa, que poderia ser a base da lenda. A cultura de Erlitou é real e impressionante. Mas a prova definitiva, uma inscrição contemporânea com o nome Xia, ainda não apareceu. Talvez a escrita existisse em materiais perecíveis, como bambu ou seda, que não sobreviveram. Talvez nunca apareça. Ou talvez um dia, um camponês desenterre um osso ou um pedaço de bronze em algum lugar e mude tudo, como aconteceu com os Shang em 1899. Até lá, a primeira dinastia da China continuará navegando em um fascinante limbo entre o mito e a realidade. A história da dinastia Xia nos ensina algo fascinante sobre como construímos o passado. Ela nos mostra que a história não é apenas um conjunto de fatos imutáveis, mas uma narrativa em constante construção. Entre a lenda contada por milênios e a pá do arqueólogo, há sempre um espaço para a dúvida, para o debate. E é justamente esse espaço que mantém a história viva, pulsante e relevante para nós hoje. Quer a Xia tenha existido como os mitos descrevem ou não, o importante é que sua lenda se tornou uma pedra fundamental, moldando a identidade e o senso de continuidade de uma civilização inteira por milênios. E você, o que acha? Depois de tudo que vimos, qual lado do debate te convenceu mais? A dinastia Xia é real ou uma brilhante invenção do Zhou para legitimar seu poder? Me conta aqui nos comentários. Eu quero muito saber sua opinião e iniciar essa conversa. Se você gostou desse mergulho no debate arqueológico, deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. E claro, compartilha com a galera que adora um bom mistério histórico. A sua participação é o que move o nosso trabalho. Espero que tenha curtido essa jornada e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!